a partir do versículo de número 15. Uma das coisas que mais me fascina na Bíblia, são muitas coisas, mas dentre elas é a honestidade da Bíblia. A Bíblia, ela é honesta na sua mensagem. Quando a Bíblia transmite algo sobre Deus, fala com autoridade. Mas quando a Bíblia retrata homens, retrata-os como homens, todas as suas qualidades, como também todos os seus defeitos. Muitas coisas boas, mas também muitas falhas, muitos erros. Isso é fascinante, a honestidade da palavra de Deus. Diz assim, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo de número 15, a parte B desse versículo. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi. E vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia, morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: sim, ela morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste, choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela. Teve ela um filho a quem Deus deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias por amor do Senhor. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, é a tua palavra. O Senhor conhece cada pessoa que está aqui nessa noite, a realidade de cada um. Que a tua palavra nessa noite seja consolo, seja conforto, seja renovo, seja restauração, seja confronto. Fale aos nossos corações por misericórdia nessa noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu tinha 12 anos, quando eu peguei uma pneumonia braba. Sempre gostei muito de jogar bola, e comecei a sentir muitas dores nas pernas, quando chegava em casa do futebol. E aquilo, daqui uns dias estava o corpo, e dentro de 2 ou 3 dias eu estava prostrado. Meu pai me levou ao médico, aquela famosa chapa dos anos 80, uma pneumonia, um dos pulmões estava tomado. Então eu conheci o que era ficar internado, um desespero total. Até então, não havia dormido fora de casa, a não ser nos retiros da igreja, que ali estava cheio de amigos, gente que eu conhecia. E no dia que eu ganhei alta, eu comemorei muito. Só que ainda faltava a última missão da alta. Passar na farmácia do Nilson, quem conheceu a farmácia do Nilson,
e tomar uma benzetacil. E aí meu pai falou o seguinte: olha, se você não chorar, você vai ganhar um presente. Falei, é mole. Tomei tanta agulhada lá no hospital, isso aí é mole. E aí chegamos lá no Nilson, o Nilson não era nem um pouco delicado, para quem sabe, excelente farmacêutico, mas ali passou longe a delicadeza. Falou, ó, não deixa ele ver o tamanho da agulha não. Na hora que o Nilson falou, eu falei, meu Deus do céu, peraí. Aquela que fura a veinha lá era tão pequenininha, era tão fácil. Aí eu olhei para o meu pai e falou assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele se assentou, falou, deita aqui. Eu falei, peraí pai, mas não é injeção, negócio. Não, deita aqui. Aí o Nilson falou assim, precisa de mais alguém para segurar? Aquilo eu já fiquei mais esperto ainda. Eu falei, peraí, lá no hospital ninguém me segurava. Segura aí, arreia as calças do menino, arreou a calça. Chamou o menino lá, segura aqui. Só que de frente para mim, tinha um espelho. Tinha um espelho. E eu vi a criança chegando. O tamanho daquela agulha. A espessura daquela agulha. Meu pai falou assim, ó, se não chorar, vai ganhar um presente. Gente, nem se ele me desse o mundo inteiro. Que arrependimento aceitar aquilo. Ele me segurou. E aí veio o Nilson com aquela delicadeza de elefante que Deus deu. Benzetacil. Você acha que eu chorei? Eu gritei. Que negócio queimou demais. E o meu pai me segurava. E eu falava com ele, pai, pelo amor de Deus, me solta. E eu olhando no espelho, e ficou uma cena meio trágica, meio cômica, porque eu vi a careta que eu fazia chorando e que não era nada bonito. Então era uma mistura de choro, com dor, com riso. E só que chegou a hora, quando chega no finalzinho da injeção ali, o negócio aperta, queima mesmo. Ali eu abri a boca, eu não aguentei. E o meu pai virou o rosto, me segurando. Mas quando ele virou o rosto, ele virou para o espelho. E eu falei com ele assim, pai, pelo amor de Deus, me solta. E ele começou a chorar junto comigo e falou assim, eu não posso, você precisa. Terminou aquilo ali, ele chegou na loja, na época eram as brasileiras, falou, escolhe o que você quiser. Eu falei, eu não quero nada, quero ir embora para casa. Falou, então tá bom, agora você está de cabeça quente, depois você escolhe o seu presente. Mas aquela frase, eu não posso, você precisa disso, me veio à mente depois quando me tornei pai. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite, quando Deus diz não. Como eu falei aqui, quando eu cheguei, a palavra de Deus ela é extremamente honesta. A palavra fala de bênçãos alcançadas. A palavra fala de orações respondidas. Mas a palavra também traz para nós momentos duros, em que Deus diz não. E para homens e mulheres de Deus. Nós estamos falando de Davi. Só para você se situar o texto, ou o contexto disso que eu li. A Bíblia fala que no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, nos tempos em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi estava passeando pelo seu palácio. Davi nunca conheceu uma derrota em uma guerra sequer. Davi foi um rei famoso, poderoso, ele não conhecia derrota. Seu exército era numeroso, era poderoso, e a bênção de Deus estava sobre o exército dele. Só que Davi, ao invés de estar na guerra como todos os outros reis, sabendo que Deus o abençoara, num determinado dia, enquanto o exército estava guerreando, ele estava passeando pelo seu terraço. E diz a Bíblia, essa Bíblia honesta, que do seu terraço ele viu uma mulher tomando banho. E não era a mulher dele. E essa mulher era muito bonita, linda, e ele cobiçou aquela mulher. E ele mandou chamar aquela mulher até o palácio. E ele então teve aquela mulher e teve relação sexual com essa mulher.
E o marido dela estava na guerra e mandou ela de volta para casa e ninguém sabendo. Passados uns dias, essa mulher manda avisar o rei que ela estava grávida. Batseba, avisa o rei que eu estou grávida. O marido dela na guerra, se ela parece grávida, ela seria apedrejada, uma prostituta. Então Davi, mais do que depressa, o mesmo Davi que a Bíblia o chama de um homem segundo o coração de Deus, o Davi que derrota Golias, o Davi que matou o urso, o Davi que matou o leão com as mãos, esse mesmo que tinha intimidade com Deus, ele ainda não fala nada com Deus, ele manda chamar o marido de Batseba, chamado Urias, chama um homem lá da guerra, eu vou dar um jeito, vou trazê-lo da guerra, vou fazer com que ele se deite com ela, então ele tem relação, volta para a guerra, ela aparece grávida. E aí vem Urias, o homem traído. O rei falou assim: ó, Urias, resolvi que eu vou te dar uma folga. Você é um capitão exemplar, um soldado exemplar, eu vou te dar uma folga. Não, rei, eu não vou para casa não, porque o meu país está em guerra, os meus homens estão na guerra, eu não vou para casa não. E diz a Bíblia que ele ficou na porta do palácio. E Davi devia estar coçando a cabeça, esse homem é doido, esse homem vai me complicar todo. Então Davi tem uma ideia, eu vou encher a cara de Urias. Chamou, deu uma festa, encheu Urias de vinho até ele ficar bêbado. Agora ele vai para casa. E diz o texto que mesmo bêbado, ele não foi para sua casa. Ele se deitou na porta do palácio e não foi para casa. Então Davi tem uma outra ideia. Escreve uma carta para o capitão falando assim: olha, esse homem que está levando esse documento, você vai colocar ele na frente da batalha e deixa ele sozinho. Irmãos, olha que coisa, que plano terrível. Fez aquele documento e mandou o próprio Urias levar, e o homem não abriu nem por curiosidade. Ele estava levando a sua sentença de morte. Eu fico imaginando o capitão do exército lendo aquela carta e olhando para Urias, olhando assim, lendo. Tá bom. Urias, é o seguinte, nós vamos guerrear por aquele lado ali. Você pode ir andando, vai que nós estamos chegando. E Urias foi, cheio de autoridade, confiou no rei, confiou no seu capitão, e ele foi. Então ele foi morto. Davi então se casa com Batseba. Pronto, a barra dele estava limpa. Mas no Velho Testamento, Deus usava a figura do profeta, do sacerdote e do rei, que eram as três figuras nas quais o Espírito Santo, que ainda não havia descido, ele desceu somente em Atos, mas no Velho Testamento, sob essas três figuras, ele atuava. Ele falava com o povo, falava com o rei, falava com as pessoas. E o profeta Natã, um dia chegou para Davi e falou: Davi, deixa eu te contar uma historinha. Um homem rico, com um rebanho, muito rico, recebeu uma visita em casa. E ao invés de ele matar qualquer das suas ovelhas, ele tinha um vizinho que tinha somente uma ovelhinha. Ele foi lá, matou aquela ovelha e serviu para as suas visitas. O que é que esse homem merece, Davi? Davi se levanta cheio de razão. O rei Davi, o homem de Deus, tragam-me esse homem agora, porque eu mesmo vou matá-lo. Então Natã se levanta com a autoridade de Deus e fala: Davi, esse homem é você. Deus viu o que você fez, Davi. Deus te acompanhou o tempo inteiro, Davi, e narrou para ele toda a história. Davi caindo em si, depois você pode ler o Salmo 32, quando ele confessa a Deus, quando ele sente que os seus ossos estavam secando e envelhecendo, enquanto ele não confessava o seu pecado ao Senhor, para depois ele ter uma confissão e um reencontro com Deus. E aí vem aqueles 9 meses, carregando essa agonia. Aí nós chegamos no texto, nasce a criança nasce doente, e durante 7 dias, essa criança entre a vida e a morte, e Davi então busca a Deus, como jamais tinha buscado antes, sem comer, sem se alimentar, e prostrado em terra. Você já experimentou ficar ajoelhado 5 minutos? 10 minutos?
até surgir a tecnologia, a devoção, esses momentos a sós, eles eram muito mais programados, muito mais divulgados. Com a tecnologia, nós ficamos tudo rápido, nós não temos paciência para nada, para uma leitura, para meditação, para nada, tudo tem que ser muito rápido. Tudo tem que ser muito rápido. Até quem assiste série hoje, o cara já quer pular do primeiro para o quinto capítulo para entender tudo logo, para chegar, tem paciência para nada. Davi ficou 7 dias prostrado, buscando a Deus, e Deus não curou o filho de Davi. Aquela criança faleceu. E aí vem as perguntas. Uma criança inocente, Deus punia Davi, na vida de uma criança? Por que não matou o próprio Davi? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que tufões? Por que terremotos? Por que tragédias? Por que acidentes? Por que coisas trágicas acontecem? Se Deus existe, Ele não é bom? Ele não é Deus? Ele não pode todas as coisas? Questões como essa, com certeza, já passaram pela sua cabeça, se não estiver passando nesse exato momento. E foi exatamente o que Davi experimentou quando ele buscou tanto a Deus e nada aconteceu. E aí vem um outro fato curioso. Ele vê os servos cochichando e pergunta: a criança morreu? Morreu. E diz o texto que ele se levanta, toma banho, troca de roupa e vai adorar o Senhor. Depois ele se alimenta. Ninguém entendeu nada. Peraí, mas a criança estava entre a vida e a morte, você estava aí também? Falou assim: olha, enquanto havia esperança, eu busquei. Eu vou ao encontro dela, ou seja, eu vou morrer um dia, mas ela não volta mais. Irmãos, lendo e meditando nesse texto, eu creio que Davi experimentou coisas preciosas que eu e você também podemos desfrutar, se não estivermos experimentando na nossa vida. Primeira coisa que Davi experimentou aqui, que ele percebeu, que ele se encontrou, é exatamente com a soberania de Deus. Um Deus soberano. E muitas das vezes nós queremos colocar os atributos de Deus como se Deus, peraí, mas Deus não é justo? Deus não é amoroso? Deus não é bondoso? Os atributos e o caráter de Deus são imutáveis. E nenhuma medida maior do que a outra. Deus não é mais justo do que Ele é bom. Deus não é mais amor do que Ele é longânimo. Deus não é mais justiça do que misericórdia. Deus é Deus. Ele é eterno. Ele é atemporal. Ele não está preso como eu e você, no passado, presente, futuro. Deus olha a sua vida nesse exato momento, numa eternidade. Para Deus, eu e você, nós nascemos, morremos, e a eternidade passa para nós, para Ele não. Davi conhece que apesar da sua busca, que apesar da sua comunhão com Deus, que apesar do seu jejum, Deus é soberano na história. E quem sabe eu e você também, nós já experimentamos, como eu falei hoje de manhã, perdas de pessoas e de coisas. E você já não se questionou, ou já questionou a Deus. E eu gostaria de lembrá-lo com essa história aqui, porque aqui eu estou falando do homem segundo o coração de Deus. Davi experimentou o que era a soberania de Deus, de um Deus que escreveu a história, que o próprio Davi retrata lá no Salmo 139, que todos os dias da vida dele estavam contados e escritos sem nenhum deles faltar. O próprio Davi que fala que Deus o teceu no seio da sua mãe. Assim somos eu e você. Deus não somente criou o mundo, Deus criou, Ele sustentou, Ele dirige cada ato da história. Isso não exime a minha e a sua responsabilidade nas nossas escolhas.
mas que lá na frente, tudo isso vai se encontrar com a soberania dele. Me lembro da história de Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem temente a Deus, íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Meu Deus, que homem! Íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. E ele ainda fazia sacrifício para os seus filhos. Ele falava: quem sabe os meus filhos pecaram. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. A Bíblia fala que ele era o maior e o homem mais rico do Oriente. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Mas em um só dia, Jó perdeu tudo isso. Os filhos morreram, as filhas também. Perdeu os camelos, perdeu as jumentas, perdeu os bois. Ele perdeu tudo, tudo que ele tinha. Ao ponto da sua esposa falar assim: Jó, você não vai falar nada. E Jó, só Deus sabe de onde veio aquela força. Ele disse: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a esposa de Jó falou: você amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele fala: falas como uma louca, ele é Deus. E aí surgiram 3 amigos dele, os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. 3 amigos de verdade. A Bíblia disse que eles chegaram e de longe, depois de Jó perder tudo, ele ainda foi tocado no corpo de tumor. A Bíblia fala que ele tinha tumor do alto da cabeça até a sola dos pés. E ele se coçava com caco de telha, chorando dia e noite, sem entender o que estava acontecendo com ele. E aqueles 3 amigos chegaram e de longe, quando viram Jó, eles choraram 7 dias, sem falar nem sequer uma palavra com ele. Coisas inexplicáveis acontecem comigo e com você. Aconteceu com Jó, acontece com Davi. E a Bíblia é imensamente honesta, e eu também pretendo ser honesto com você, dizendo que nós não temos a resposta para todas as coisas. E quando nós não temos a resposta, como seres humanos, o nosso dever é nos apegarmos na palavra de Deus, naquele Deus que criou, naquele Deus que pode todas as coisas, no Deus soberano, no Deus que está acima de tudo e de todos. Davi experimentou e conheceu a soberania de Deus. Mas não somente isso, Davi também experimentou a companhia de Deus no meio daquela dor. Deus estava com ele quando ele orava pelo seu filho. Deus estava ouvindo as suas orações. Quando Deus nos diz não, Ele está ali. Mesmo dizendo não, Ele está ali. E é isso que nos importa. Porque pode nos faltar tudo, só não pode nos faltar a presença de Deus. Como filho de uma pessoa muito simples, meu pai, representante comercial, nós passamos alguns momentos acompanhando momentos difíceis do país. E num desses momentos difíceis do meu pai desempregado, apareceu um amigo do antigo serviço dele, lá em casa, com uma mala, e o homem abriu, a mala era ouro puro, ouro mesmo. Falou: Floriano, eu estou rico, Floriano, eu estou rico, e você vai ficar rico junto comigo, vai ficar rico junto comigo, porque ó, eu vim aqui para você orar, você é crente, tirar esse monte de olho gordo, minha família está com olho gordo em cima de mim, e esse negócio vai acabar me quebrando. Eu falei: não, eu vou colocar um crente para trabalhar comigo, para tirar esse olho gordo, e é você, Floriano. E ele falou assim: eu já comprei uma casa, comprei carro, estou ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. Aí, ó, tá vendo seus meninos aí, umas roupas tudo assim, eu não estou vendo os meninos tudo magrinho, parece que nem comeu carne hoje, vai comer carne todo dia. E para menino falar que vai comer carne todo dia, irmão, a mistura vai sobrar. E conversa vai, conversa vem. Ele falou assim: ó, Floriano, só tem um pequeno detalhe. Isso é ouro contrabandeado, mas isso não tem nada não, isso aí passa. Vai mudar a sua vida, o pai. Opa, espera aí, como é que é? Não, isso é um ouro contrabandeado, que chega assim, assado, mas eu vim aqui para você orar. O pai falou assim: se você quiser continuar na minha casa, como minha visita, você é muito bem-vindo.
Mas sobre esse assunto nós encerramos aqui. Floriano, você é louco. 4 meninos para criar. 4 meninos para criar. Eu estou vindo aqui para mudar a sua vida. A resposta do meu pai: a minha vida já foi transformada por Jesus. E Ele é o Senhor da minha vida. E Ele não compactua com isso. Ô irmãos, o homem saiu de casa, bravo com meu pai, minha mãe calada, e os meninos chorando. Faz isso não, pai. Vai ter carne todo dia. Eu não entendi. Hoje eu entendo. Hoje eu entendo. Aquele homem para falar para mim sobre retidão, sobre fé em Deus, sobre um Deus que providencia no meio do nada, ele tem autoridade. E todas as vezes que eu passo uma situação difícil, ele se lembra disso. A criação de vocês é um milagre. Pode faltar tudo, só não pode faltar Deus. Davi experimentou a companhia de Deus no meio da dor. No Salmo 23, ele fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Deus não estava esperando Davi do outro lado do vale. Deus estava atravessando o vale junto com Davi. Deus não estava esperando Sadraque, Mesaque e Abednego fora daquela fogueira, Ele estava lá com eles. Deus não falou com Daniel: vai meu filho que eu estou aqui fora te esperando na cova. Ele estava na cova com Daniel. Mesmo quando Deus diz não, mesmo nas perdas, mesmo em momentos difíceis, Ele não te abandona. Ele sabe o que Ele está fazendo, porque Ele é Deus. Ele é o Deus criador, sustentador, Ele que dirige cada passo da sua história. Por mais trágica que seja o capítulo que você esteja vivendo, por mais dolorido que seja o seu momento, Ele está com você. O livro de Isaías, capítulo 43, versos 1 e 2. Um recado de Deus para o seu povo: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A Bíblia não fala se você passar pelo rio. A Bíblia não fala se você passar pelo fogo, é quando passares. Porque nós vamos passar, nós passamos e atravessamos. Da mesma maneira, nós vamos continuar passando até que o nosso Cristo volte. Davi experimentou, conheceu a soberania de Deus, a companhia de Deus. Mas a Bíblia, na sua honestidade, traz também que Davi, ele experimentou o consolo e o conforto de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, um outro homem de Deus, Paulo, o maior missionário da história, ele relata, a Bíblia é extremamente honesta, que ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava. Estudiosos falam problema de saúde, outro problema epilepsia, problema na visão, enfim, existem vários aspectos, mas ele tinha algo que o incomodava, e ele mesmo fala que ele já havia pedido a Deus para que tirasse aquilo dele, e a resposta de Deus todas as vezes: não, Paulo, eu não vou tirar, porque a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus disse não para Paulo, porque era necessário que ele passasse por aquilo. Mesmo quando Deus nos diz não, nós experimentamos a sua companhia, o seu consolo e o seu conforto. Mas a palavra de Deus, meu Deus, isso é tremendo. Aquela criança morreu. Davi se levanta, se alimenta, restaura a sua comunhão com Deus, e um tempo depois,
Ele tem relações com Batseba. Ela é engravida. E aí nasce Salomão. Alguém poderia falar assim: aquele menino tinha que morrer mesmo. Aquele menino era filho do pecado. Aquele menino era filho de maldição. E qual de nós que estamos aqui nessa noite não somos filhos do pecado? Porque desde o jardim do Éden, a natureza humana caiu. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, sem qualquer vontade, e Ele nos libertou, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Desde o Éden, a semente humana, o sêmen do homem, está contaminado com o pecado. Todos nós aqui nascemos em pecado, qualquer um aqui. Hoje no Brasil, 5 milhões de brasileiros não têm o nome do pai na sua certidão. Quem sabe você é um deles, e quem sabe você vem trazendo esse estigma sobre a sua vida. Você é filho de maldição, houve adultério, houve traição. Eu quero dizer uma coisa para você: o filho de Davi nasceu e morreu dias depois, mas você está vivo, é porque Deus tem um projeto na sua vida. Ele te trouxe até aqui. Não aceite essa palavra, porque se Deus te conduziu até aqui, Ele tem algo grande para a sua vida. Uma frase do Dr. Enéas Cabral: Deus não tem lata de lixo. Eu desafio na Bíblia você me indicar onde é que Deus tem lata de lixo, porque Ele não tem. Não existe ninguém imprestável, não existe pessoa que não seja restaurável, não existe pessoa que não tenha conserto, não existe vida, casamento, família, nada que Deus não possa agir. Mesmo no meio daquele quadro de morte, Deus restaurou a comunhão dele com Davi. Deus restaurou a Davi. E se você, depois por curiosidade, abrir a sua Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 1, você vai encontrar lá a genealogia de Jesus. A árvore genealógica de Jesus está ali, ó. E se você começar a ler nome por nome, você vai encontrar lá Davi, Salomão, filho de Batseba, aleluia. Aquele que as pessoas diziam: isso é maldição, isso é um casamento amaldiçoado, ele está na árvore genealógica de Jesus, porque ninguém pode impor maldição sobre ninguém. Se você olhar naquela árvore ali, você vai ver reis maus, você vai ver mulheres prostitutas, você vai ver filhos de adultério, porque onde Jesus chega, Ele muda qualquer natureza. Fomos invadidos por uma heresia chamada maldição hereditária. Então, tal qual a Idade Média, as pessoas começaram, como na Idade Média, comprava pedaço no céu, e daqui a pouco surgiu teologias e mais teologias. Então as pessoas começaram a comprar pedaço do céu para os parentes que já estavam mortos. Aí no nosso século, para carimbar o negócio, surge a maldição hereditária. Se o seu pai foi alcoólatra, nós temos que quebrar essa maldição. Se o seu pai foi ladrão, nós temos que quebrar essa maldição. Vamos fazer uma árvore da sua família aqui para quebrar essa maldição. Basta abrir Gênesis 1, que toda maldição ela termina em Cristo. Basta abrir Gênesis 1, que toda maldição ela termina em Cristo. A dívida já foi paga, Ele rasgou, o véu se rasgou, acabou. Se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se faz novo. Davi experimentou a soberania de Deus, a companhia de Deus, o consolo e o conforto de Deus, e a restauração de Deus sobre a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 42. A oração de Jesus no Getsêmani. Aqui é o ápice, antes da sua ressurreição. Aquela oração
Porque diz a Bíblia que no Getsêmani ele suou sangue. Ele suou sangue. E ele fala: Senhor, numa oração só ele e o Pai. Está chegando a minha hora. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, sim. Que não seja feita a minha, e sim. Antes de você perguntar por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, ou pelo menos que nós imaginamos como pessoas boas, inocentes, responda para você mesmo: por que é que um Deus alto, soberano, misericordioso, que não precisa de nada e de ninguém, resolveu descer dos céus, encarnado no seu Filho, para salvar a mim e a você, que não temos nada para oferecer para Ele? Nada. Nós estamos aqui nesse exato momento abençoados por Deus, extasiados pela presença dEle, mas somos capazes de chegar ali e na primeira esquina, discutir no trânsito, dentro do carro, maltratar a esposa, mentir para os nossos filhos após chegar à igreja, terminar de chegar de um culto abençoado como esse e abrir o computador em um site pornográfico. São pessoas como eu e você, que não temos nada de bom, que Deus resolveu investir. Me responda essa pergunta. Na verdade, a pergunta deveria ser: não por que coisas ruins acontecem, mas por que é que Deus não destrói tudo isso todos os dias? E aí nós vamos reconhecer a sua soberania, o seu amor, a sua paciência, a sua longanimidade, a sua misericórdia, um Deus assaz benigno, um Deus de amor, um Deus que investe em nós. Quando Davi tem essa experiência com Deus, a soberania, a companhia, o consolo e a restauração, Davi está credenciado com uma fé inabalável. Essas coisas acontecem. Não tenho respostas prontas. Não tenho. Estou sendo honesto. Porque como ser humano ilimitado, eu não posso responder sobre a sua vida. Mas sobre a minha vida, eu posso dizer: todas as vezes que eu recebi um não de Deus, de maneira miraculosa, esse não me aproximou ainda mais dele. Hoje de manhã foi dada uma palavra sobre a Páscoa. Eu falei aqui sobre o Getsêmani. E Jesus, o Filho de Deus, logo após ele receber o último não de Deus antes da sua crucificação, ele é crucificado, ele ressuscita e vai para junto do Pai. Aquele não também aproximou os dois. Deus já falou não para você? Para alguém que você ama? Pois é. Eu queria te dizer que em Apocalipse capítulo 22, versículo 4, fala que um dia tudo isso aqui vai passar. E Ele vai enxugar do nosso rosto todas as lágrimas. Eu não sei o porquê que Ele nos diz não, quando nos diz, qual o motivo, mas eu creio que Ele sabe. Porque quando Ele disse não para o seu filho, aquele que nunca pecou enquanto esteve aqui na terra, como eu falei hoje pela manhã, 100% Deus, 100% homem, duas naturezas em uma só pessoa, sem fusão, sem confusão, sem divisão, sem separação. Esse era Jesus. E Deus disse não para ele, porque tinha um propósito. E Ele tem um propósito. Esse mesmo Jesus disse para nós,
No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Esse Jesus subiu aos céus e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas nesse intervalo, ele enviou o Espírito Santo dele para fortalecer, para encorajar, para consolar, para confortar, para que estivéssemos prontos para a sua volta. Você está preparado? Porque a qualquer momento ele pode voltar. A qualquer momento Jesus estará voltando. E você está preparado? A soberania de Deus, a companhia de Deus, o consolo de Deus e a restauração de Deus. Tudo isso nós encontramos naquela cruz, que pela graça nos alcançou. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui à frente. Eu gostaria que enquanto fosse entoado esse cântico, você estivesse falando com Deus. Letra linda, pura, verdadeira, bíblica. Quando Deus nos diz não, não é uma rejeição. Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando coisas pesadas e ruins nos acontecem, saiba que Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não está te rejeitando. Ele não te abandona. Ele está com você para te consolar, para te confortar e para te restaurar. Quem sabe você, mãe solteira, lutando durante uma vida inteira, carregando um fardo. Hoje Deus trouxe você até aqui para te libertar disso em nome de Jesus. Seu filho, sua filha é bênção de Deus, é milagres. Eu conheço casais que oram há anos pedindo a Deus a bênção de um filho e não tem conseguido, porque o milagre, esse milagre da vida somente Deus pode fazer, e você foi abençoada com isso. Mesmo diante dos nãos de Deus, devemos adorá-lo como Davi, nos render a Ele, porque Ele continua sendo Deus. Baixa a sua cabeça, fale com Deus, por favor. Graças eu chegou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos de tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Vamos ficar de pé toda a igreja. Vamos louvar a Deus, adorar o Deus soberano, o Deus que está aqui nessa noite para abençoar a sua vida, para transformar a sua vida. Ele nos
você. Ele é digno. Aleluia. Louve a Deus. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Soberano e Criador, você me já adora. Aleluia. Deus está aqui. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele é digno, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Deus, está aqui o teu povo. Da mesma maneira que quando eu recebi a palavra, eu pedi que o Senhor nessa noite falasse aos nossos corações. E o Senhor tem falado desde o início do culto. Recebe a nossa adoração, ainda que imperfeita, mas pela intercessão do teu Santo Espírito, cremos que o Senhor ouve as nossas orações e recebe o nosso louvor. Dá-nos uma noite de transformação, uma semana abençoada pelo Senhor, e uma vida que, independente do momento que nós estivermos passando, possamos crer, assim como Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Assim como o teu filho falou em meio àquela agonia: não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade, ó Deus. Fortaleça o coração do teu povo, em nome de Jesus, amém. Não vá para casa sem antes dar um abraço em pelo menos 5 pessoas. Que Deus te abençoe e uma semana abençoada em nome de Jesus.